em memória de mim. O apóstolo Paulo, seguindo as orientações de Jesus, exorta os irmãos em Corinto a participarem da Santa Ceia. E ele afirma, utilizando as palavras do próprio Cristo, que o ato da Santa Ceia era para ser feito em memória de Cristo, para lembrar do sacrifício de Cristo. Às vezes, nós damos muito valor à ressurreição de Jesus, e não é para menos, nós precisamos de fato valorizar a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte. Porém, nós não podemos nos esquecer que a vitória da ressurreição não acontece sem antes haver a morte. Nós não podemos nos esquecer que para Jesus ressuscitar, primeiro ele morreu. E se nós valorizamos a ressurreição e nos esquecemos da morte de Cristo, nós não estaremos nos lembrando do sacrifício de Cristo para que nós fôssemos salvos. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Eu reuni informações sobre o processo da crucificação de Jesus contidas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos fazer uma reflexão. Hoje nós estamos na sexta-feira, a paixão de Cristo. Então, um momento oportuno. Não que esse seja o único momento em que nós devemos nos lembrar do sacrifício de Cristo. Nós devemos por todo sempre, em todos os momentos, lembrar do sacrifício de Jesus. Mas hoje é um momento oportuno, vamos falar sobre isso. É impossível nós pensarmos na crucificação de Jesus sem gerar uma certa comoção em nós. Apesar de nós sabermos que a crucificação, a morte de Cristo foi necessária, de nós sabermos que sem a morte de Jesus, sem a crucificação, nós não teríamos alcançado salvação. Apesar de nós sabermos que se Jesus não tivesse morrido, que se Jesus não tivesse aceitado assumir o nosso lugar, assumir o lugar que era para mim de maldição, se Jesus não tivesse passado por isso, não haveria lugar para nós, não haveria céu, não haveria salvação para nós, não haveria porta aberta para nós. Apesar disso, quando nós lemos os relatos da crucificação, nós nos emocionamos, nos comovemos, porque nós percebemos o tamanho do sofrimento de Jesus para que nós fôssemos salvos. Quantas dores Jesus passou para que nós fôssemos livres, para que nós não sofrêssemos condenação. A começar pelo jardim do Getsêmani, quando Jesus sua gotas de sangue, tamanho era o estresse emocional que ele estava passando, tamanho era a angústia que ele estava passando, que ele chega a suar gotas de sangue. Depois o beijo da traição que ele recebe de um amigo. Em seguida, Jesus fica sozinho, abandonado. Quando os soldados levam a Jesus, os evangelhos nos mostram, os relatos dos evangelhos nos mostram que Jesus ficou sozinho, ficou abandonado. Em seguida, Jesus é levado para ser interrogado pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote. Lá eles zombam de Jesus, cospem em Jesus, vendam os olhos de Jesus, batem em Jesus e ainda pedem para que Jesus diga quem está batendo nele, tendo Jesus os olhos vendados. Nesse mesmo momento, nesse mesmo contexto, Jesus presencia o momento em que Pedro o nega 3 vezes, dizendo que não o conhece, que não fazia parte dos discípulos que seguiam a Jesus. Nós acompanhamos que Jesus recebe uma coroa de espinho, é chicoteado, e aí quando nós vamos pesquisar, nós percebemos que o chicote que os soldados usaram para bater em Jesus eram chicotes cujas pontas tinham chumbos, pregos, pedaços de ossos, e esse chicote dilacerava a carne de Jesus.
O corpo de Jesus é extremamente mutilado pelas chicotadas, pelos açoites, pelos golpes que recebiam. Depois Jesus é conduzido pela cidade levando uma cruz, recebe a ajuda de Simão Cirineu, chega ao Gólgota, ao lugar chamado Caveira, é crucificado entre dois ladrões. Nesse mesmo ato, Jesus ainda encontra forças para salvar um dos ladrões que pediu a ele a salvação, que pediu a ele para que se lembrasse dele quando chegasse no paraíso. E nisso nós entendemos que para nós sermos salvos basta acenar para Cristo, basta dizer para ele eu quero, basta dizer para ele eu aceito, e Jesus tem salvação para dar. No mesmo ato da crucificação, Jesus encontra espaço para cuidar da sua mãe que estava ali ao pé da cruz chorando, para cuidar do discípulo a quem ele muito amava, dizendo para ele: homem, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E a partir desse momento eles criam um vínculo entre eles e se ajudam e ficam juntos. No mesmo ato da crucificação, Jesus encontra espaço para o amor, encontra espaço para o perdão, ao olhar para os seus algozes e elevar a sua voz a Deus e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por fim, Jesus expira e brada do alto da cruz: está consumado, está feito, acabou. Para encerrar a nossa reflexão sobre a crucificação, trazer à nossa memória o sacrifício de Cristo, trazer à nossa memória o ato de Jesus em nosso favor, em nos libertar, em nos salvar, em abrir as portas para que nós entremos. Eu quero ler com vocês o texto que está em Isaías, no capítulo 53, só para nós lembrarmos que a morte de Cristo já havia sido predita. A morte de Cristo já havia sido profetizada, já havia sido anunciada, e ela foi necessária para que nós estivéssemos aqui. E ela foi necessária para que nós fôssemos abraçados pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. O texto diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então aqui o profeta Isaías anuncia a morte de Jesus, diz que ele seria mutilado por nós, que ele assumiria o nosso lugar, que ele não reclamaria, que ele não faria objeção, que ele não mostraria resistência. Tudo por nos amar, tudo por acreditar que nós merecíamos esse ato de sacrifício, e ele não fugiu do seu compromisso, e ele não fugiu daquilo a que ele se propôs a fazer. Então, a crucificação de Cristo, o sofrimento de Jesus, o sacrifício de Jesus por nós deve estar vivo dentro de nós, deve estar vivo em nossos dias, deve estar vivo para as gerações posteriores. Nós devemos ser porta-vozes do sacrifício de Cristo. A morte de Jesus, a crucificação de Jesus precisa estar viva em nós, e nós precisamos anunciar isso. Nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam, e para os que conhecem, nós precisamos fazê-los lembrar. Jesus um dia morreu, Jesus um dia foi crucificado, Jesus um dia aceitou a morte de cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Ele sofreu, ele padeceu, morreu. E quando ele morreu, a Bíblia diz que José de Arimateia, um grande senador, um homem influente da época, que também seguia Jesus, que não concordou com o que fizeram com Jesus, vai
até o governador e pede para enterrar Jesus. Ele então autoriza a José de Arimateia que pega o corpo de Jesus e o coloca em uma sepultura nova.